Olá, boa noite a todos. Aqui quem está falando é Osvaldo, de novo. Vamos retornando então hoje com o GET. Hoje vai ser o GET número 37. No mês passado a gente não teve uma reunião, mas agora a gente volta com a nossa programação normal. Hoje o nosso convidado é o Pablo. Ele é Head de Tecnologia e Plataformas Digitais, além de Expert em Agile e Design Thinking na NES Health. Ele vai falar hoje para a gente sobre a agilidade na prática em medicina diagnóstica, da criação à entrega de software. Esse tema, então, é voltado para o desenvolvimento de software. E, para mim, a relevância desse tema é que, hoje em dia, todas as indústrias têm o software como um produto que tem ganhado muito valor. Na medicina e na radiologia não é diferente. Acho que hoje todo radiologista lida com vários tipos de software na prática clínica, desde o agendamento dos exames, aquisição de imagem, elaboração de laudo, RIS, PACS, prontuário eletrônico, e sem falar que também inteligência artificial é um tipo de software, então é algo muito em voga hoje. E então, para a gente entender os softwares, como eles são desenvolvidos, vai ajudar bastante a gente a comunicar as nossas necessidades para os desenvolvedores, para a gente poder desenvolver essas soluções, colocar essas soluções na prática e melhorar o serviço que a gente presta. E também acho que isso é muito importante para quem tem desejo de trabalhar com tecnologia, desenvolvendo novos produtos na medicina. Então, Pablo, muito obrigado por ter aceito o convite e, por favor, fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Oswaldo, aí pelo convite. Bom, hoje a gente vai bater um papo aí sobre agilidade na prática em medicina diagnóstica. Então, a ideia é que eu conte um pouquinho para vocês como é que funciona a nossa casa aqui dentro da NES. Trouxe um case para vocês verem como funciona todo esse processo. E a ideia é que eu venha aqui com um pouco de teoria, falando bastante sobre o processo de inovação e criação, e depois a gente entre um pouco mais em alguns detalhes técnicos, tá bom? Bom, me apresentando, meu nome é Pablo Juan, como o Oswaldo já falou, eu sou Head de Tecnologia e Plataformas Digitais na NES Health. Alguns temas que eu gosto bastante de falar é sobre Agile, Design Thinking, arquitetura de software, inovação e transformação digital, inteligência artificial, machine learning. Então, são temas aí que eu gosto bastante de falar. Né? Então, sobre a nossa agenda, como eu disse, a gente vai falar aqui sobre um pouquinho sobre os tipos de inovação que a gente tem. Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre Design Thinking. Eu vou explicar para vocês o básico sobre agilidade e explicar como funciona o Delivery de Software, ok? Bom, falando um pouquinho sobre a NES Health, esse é alguns dos nossos clientes que a gente tem. A NES é uma empresa de saúde que ela fica com sede aqui em São Paulo. A gente atende alguns clientes dentro da área de saúde e a gente trabalha justamente nesse processo de transformação digital dentro das empresas, né? Então, eu acredito bastante nessa matriz aqui, onde a gente tem o tempo e investimento, né? Onde a empresa ela nasce num processo de exploração, depois tem um processo que ela emerge e ela atinge alguns níveis de maturidade, onde ela precisa de uma transformação digital, né? Então, a NES, geralmente, ela atua nesse processo junto às empresas. A gente tem alguns produtos aí, não vou entrar muito no detalhe, mas vocês podem pesquisar aí no site da NES, ok? Bom, eu acho que antes da gente falar sobre inovação, é importante a gente digitar o que é a inovação, né? Quais são os tipos de inovação que a gente tem. Esse aqui é uma matriz que eu digo sobre o que é o passo a passo da inovação. Então, a inovação ela cresce aqui de novas ideias, ela tem uma etapa que essas ideias elas têm que gerar mudança. Essa mudança que essas ideias vão gerar, elas têm que ser positivas, e essas ideias novas que geram mudanças e são positivas, elas têm que ter um resultado implementado. Tá? Então, se eu tenho uma ideia e ela não gera mudança, não é inovação. Se eu tenho uma ideia, ela gera mudança, mas não é uma mudança positiva, ela não é inovação. Se eu tenho uma ideia, ela gera mudança, ela é positiva e ela não foi implementada, essa mudança não é inovação. Então, o processo de inovação a gente considera que são novas ideias que elas geram um resultado tangível e implementado, tá? Se esse resultado ele não foi implementado,
a gente não pode considerar que essas ideias são algum tipo de inovação. E aqui eu trouxe um funil de portfólio dessas ideias, né? Então, eu tenho aqui no primeiro quadrante as ideias, essas ideias, depois que elas surgem, elas passam por um processo de avaliação. Após esse processo de avaliação, elas dão indícios de algumas iniciativas. Após essas iniciativas, a gente avalia o que é viável, o que não é viável. Depois que a gente tem ideias aí que elas têm um certo nível de viabilidade, elas entram para o nosso portfólio de ideias, e depois que elas estão nesse portfólio de ideias, elas podem se tornar um projeto, né? E aí, no fim, esses projetos se transformam em operação, tá? Então, como que a gente compreende aqui a inovação? Eu considero sempre que a inovação ela tem 3 tipos: a inovação radical, a inovação incremental e a inovação disruptiva. Que é uma inovação radical? Então, como inovação radical, a gente pode considerar a música, né? Então, a gente nasceu na música ali com o vinil, depois do vinil vem a fita cassete, depois vem o CD, depois o MP3, e aí hoje a gente ouve as nossas músicas aí nos nossos celulares ou nos nossos wearables, né? Nos nossos relógios. Por que essa inovação ela é radical? Porque a forma como a gente escuta música hoje não tem nada a ver com a forma como a gente escutava música há alguns anos atrás. Então, eu acredito que a maioria de vocês que estão ouvindo ou assistindo a palestra, que estão nos computadores, provavelmente o computador de vocês não tem mais espaço nem para colocar DVD, né? Nem CD, que era uma coisa que a gente usava muito antes, né? Então, como mídias digitais, a gente tem o CD, o DVD e hoje as plataformas de streaming, né? Então, que é uma inovação radical? É uma inovação que, de fato, ela perde totalmente o formato original e assume uma nova forma, tá? Então, inovação radical é o que a gente tem uma forma original e ela assume totalmente uma nova forma. Como inovação incremental, a gente pode considerar que é uma inovação onde ela tem o mesmo formato e ela só mudou a forma de como ela é apresentada. Então, como inovação incremental, eu posso considerar aqui a televisão, né? Por que a televisão é uma inovação incremental? Porque se você olhar a televisão da forma que a gente vê hoje, da forma como era vista há muitos anos atrás, é a mesma coisa, né? É um quadradinho, né? Tem os botões e tem uma tela. Pô, Pablo, mas a televisão de hoje é 4K, 8K, 300K, né? Tem K pra caramba nas televisões. Hoje as televisões são bem mais modernas, elas são extremamente mais modernas do que eram antes, mas ainda assim lembra muito o formato original, né? Então aqui eu tenho o passo a passo de como a televisão chegou à televisão que a gente tem hoje, sempre tendo algum incremento. Antes era preto e branco, depois ficou colorido, depois ela ficou tela plana, né? E aí hoje a gente tem aí as Smart TVs, que são a última inovação do momento. E o que é uma inovação disruptiva? Uma inovação disruptiva a gente considera como um novo mercado, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo do Uber. E aí, uma curiosidade para vocês sobre o Uber. Eu não sei quantos de vocês conhecem o termo uberização, mas o Uber, ele não é uma inovação disruptiva só porque você anda no carro de outra pessoa. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que já acontecia antes com o táxi, né? A pessoa tinha um carro e ela dava uma carona para você e você pagava. É o mesmo modelo do táxi, a única diferença que a gente tem aqui do Uber é que eles criaram um modelo chamado uberização, né? E a uberização é um modelo de economia compartilhada, onde a Uber ela é o passo que conecta você, que quer pagar, com uma pessoa que está precisando de dinheiro e consegue alugar seu carro, tá? Então, por isso que a gente considera o Uber aí como uma inovação disruptiva. Ok? Então, a gente tem sempre esses 3 tipos de inovação, tá? E no caso de novos mercados, a gente considera que a inovação disruptiva, ela está em um mercado onde não existia nenhum. Uber, uberização, modelo de economia compartilhada. Até o Uber não existia. Hoje a gente tem aí o iFood, a gente tem o Rappi, a gente tem outras plataformas que usam esse modelo de economia compartilhada, né?
E algo muito curioso sobre as empresas disruptivas, que geralmente quando elas surgem, ninguém dá atenção, né? As pessoas falam, não vai dar certo não, essa empresa aí nova que está aparecendo, com certeza não vai dar certo. Então, a inovação disruptiva, ela é de fato tão diferente, tão oposta, que as pessoas não conseguem assimilar, porque é de fato algo extremamente inovador, tá? O que a gente não considera como inovação? Interrupção, reposição, alteração de preço, personalização, mudanças sazonais regulares e mudanças cíclicas, ou comercialização. Muitas pessoas têm um modelo de negócio e aí elas alteram o preço ou elas personalizam, né? Eu até brinco que tem o raio da gourmetização, né? É a mesma coisa que a pessoa só vendia, ela só deu uma alteração ali, personalizou, alterou o preço, a forma de comercializar e ela julga que aquilo é inovação. Isso não é inovação, vocês podem chamar de qualquer nome, mas inovação não é o nome adequado para isso. E existe a invenção, tá? O que é uma invenção? A invenção é quando você cria um produto que ele não pode ser comercializado, ou ele não é comercializável, tá? O que é um produto não comercializável? Quando a gente tem um produto que ele é muito caro, né? Então, de nada adianta se eu tenho um produto que ele funciona bem, ele é um produto que na sua cabeça ele é extremamente inovador, mas ele é um produto muito caro. Então, a gente considera isso como uma invenção, né? Porque ele não pode, de fato, ir ao mercado. Então, a gente vai lembrar lá da primeira imagem que eu mostrei para vocês, uma inovação, ela é uma ideia que ela surge, gera mudanças positivas e ela gera um resultado tangível. Se eu não consigo gerar um resultado tangível, de nada adianta eu ter criado uma coisa extremamente inovadora, porque ela não vai gerar o resultado, ok? Então, a gente considera isso como invenção. E como é o modus operandi da inovação, né? Eu considero o modus operandi da inovação quando você tem um espaço para fazer essa criação, um espaço para você poder criar, um espaço onde mora a criatividade, pessoas, né? Então a inovação ela não nasce sem pessoas dedicadas, empenhadas para que isso aconteça e processos bem estabelecidos para que você consiga ter uma inovação. Só eu vou falar sobre processos quando eu falo sobre processos naquele processo quadrado, né? É um processo realmente de inovação. Então, todo processo que a gente considera como inovação, ele tem alguns passo a passo que é necessário seguir, tá bom? Aqui, como que a gente classifica um projeto de inovação? Né? Então, aqui eu trouxe uma matriz para vocês de complexidade com incertezas do projeto. Então, considerando aqui com o nível 1, que é do projeto simples, até uma série de projetos ou um programa de projetos, tá? Passando ali pelos projetos complexos. E aqui, incertezas do projeto, eu considero de tecnologias já estabelecidas para tecnologias que ainda não estão estabelecidas, né? Que eu chamo de super high-tech, né? Então, quando a gente está aqui no primeiro quadrante, como é que eu leio esse quadrante? Eu tenho aqui uma alta complexidade, né? Com uma baixa incerteza, eu tenho o quê? Tamanho, controle de escopo, planejamento, contratação, documentação e burocracia, ok? Não é considerado um projeto de inovação. Quando eu considero ele um projeto de inovação? Quando eu tenho um alto nível de complexidade e um alto nível de certeza, né? Com planejamento de sistemas múltiplos, sistemas de engenharia, sistemas de integração, ciclos de design, análise e gerenciamento de riscos, né? Então, esse aqui é um quadrante que eu uso bastante para classificar projetos de inovação. Aqui, baixa complexidade e alta incerteza, né? Então, uma crescente ali de habilidades técnicas, flexibilidade, teste de desenvolvimento, design freeze, comunicação técnica, riscos e oportunidades, né? Então, esse é um quadrante bem bacana aí que a gente consegue validar no escopo de gerenciamento de projetos, classificando aí como um projeto de inovação. E aí, uma coisa que eu uso bastante é o design thinking, né? Então, ali eu gosto dessa tradução do design thinking, que na tradução grosseira para o português a gente pode considerar ela como jeito de pensar,
né? Mas naquele português mesmo brasileiro, a gente pode considerar que é um projeto centrado em pessoas, né? Então, o design thinking é um processo que ele é muito utilizado para a criação de ideias, para identificar a criação de ideias e trabalhar num processo colaborativo com equipes multidisciplinares que estão em busca, de fato, de inovação, tá? E aí eu vou começar a falar bastante para vocês sobre isso. A inovação, o seu processo de transformação digital, ela não está na sua zona de conforto, né? Muitas das pessoas erram quando elas querem iniciar o processo de inovação, o processo de discussão, o processo de criatividade com slide, planilha e e-mail. Isso não funciona. E Excel, né? Isso não funciona. O processo de criação, ele mora em um processo que aí a gente vai chamar de ambientes disruptivos, né? Em ambientes onde a gente consegue trabalhar mais com coisas visuais, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem para explicar para vocês como funciona o passo a passo do Design Thinking. Então, a gente tem o processo da empatia, né, que a gente chama de empatizar. Então, como funciona esse processo de empatia? Geralmente, quando eu dou algum treinamento, quando eu estou em algum processo de Design Thinking, eu mando todo mundo para a rua, né? Então, assim, pô, cara, quem que é o seu cliente final? Pô, meu cliente é o paciente, meu cliente é o médico. Cara, então vai lá conversar com ele. Literalmente, uma das primeiras etapas que eu faço quando eu estou no processo de criação é mandar as pessoas irem para a rua para conversar, para empatizar de fato com as pessoas para quem eles querem criar uma solução. Porque de nada adianta você ter uma ideia que você julga inovadora na sua mente, mas essa ideia só está na sua mente. Você não chegou ao passo de conversar com as pessoas, empatizar com as pessoas, entender de fato se a sua ideia vai funcionar ou não. E aí você consegue, depois da empatia, ela vai te ajudar a definir um problema, né? Uma vez que você empatizou, você consegue chegar lá e definir esse seu problema. Depois que você definiu o problema, você vai para o seu passo de ideação, né? Ou eu chamo bastante esse passo aí de materialização, onde você começa a fazer a criação das suas ideias, você começa a parar de ruminar nos seus problemas e você começa a materializar suas ideias para solucionar os seus problemas, né? E dessa ideação, ela gera protótipos, né? Então, você começa a entrar num processo aí de delivery da sua ideia, então começa a criar alguns protótipos da sua ideia, e aí esse protótipo, eu geralmente em eventos eu uso o Lego, né, para prototipar a ideia, porque quando você tem uma ideia, que você conseguiu materializar essa ideia, e você vai para o processo de materialização de fato, que é prototipar essa ideia, seja no Lego, seja em um desenho, você começa a repensar e aprender como esses protótipos eles conversam com a sua ideação, né? Então é muito importante que você siga esse passo a passo daqui da ideação para a prototipação da sua ideia. Uma vez que você prototipou a ideia, aí é você testar, né? Então, de novo, empatizou, testou. Se você não testar, não levar esse seu produto para o mercado, e aí eu recomendo que isso seja de forma veloz, através eu vou chamar de MVP, que é produto mínimo viável, né? Se você não tiver um produto mínimo viável para testar logo isso aí, conseguir empatizar logo com o seu público, de nada adianta. Então, quais são erros comuns que eu vejo nesse processo de inovação? Às vezes a pessoa não empatizou, ela só descobriu o problema e desse problema ela gerou uma ideia. E aí ela não passa pelo passo de prototipação corretamente, validando a ideia, ela não passa por esse passo de teste e ela já vai querer esperar aqui o resultado, né? E aí isso não funciona, tá? Isso não funciona. Tem um livro que eu recomendo para vocês, que é Originais, do Adam Grant, e ele fala bastante sobre como pessoas originais agem, né? Como elas pensam, e projetos que deram certo e projetos que deram errado. O fato é que empatizou, definiu, idealizou esse projeto, prototipou, coloca ele na rua, tá? Coloca ele na rua o mais rápido possível, para quê? Para você ter feedback desse seu produto
de quem vai usar ele, né? Para você ter o feedback desse seu cliente, porque só assim você vai conseguir entender se você de fato resolveu o problema que você definiu, tá? Então esse aqui é o passo a passo do nosso processo aqui de design thinking. Então, qual é a abordagem que a gente usa, né? Hoje a gente usa a abordagem de Stanford sobre design thinking. Mais especificamente, aqui a gente usa o processo do Project Thinking lá na NES, que é um processo ensinado pelo Eduardo Freire, que é da empresa Framework, tá? E aqui é só traduzido, né? Mas aqui é o processo de empatia, ideação, elaboração, implementação dessa ideia e evolução contínua, tá? Então, quando a gente vai falar sobre delivery, a gente vai falar bastante sobre isso, evolução contínua, porque o processo, ele não acaba aqui, né? Ele testa e você, de novo, você tem que sempre ficar em uma forma cíclica para a gente considerar que a resolução desse problema através do design thinking, a criação dessa ideia inovadora, ela funcionou, né? Então a gente tem sempre que continuar evoluindo os nossos produtos, tá bom? Aqui eu trouxe algumas abordagens, tá? Tem a abordagem Stanford, que é a que a gente usa, tem a abordagem de Dell, tem as abordagens do Google, Enoloft, Orkut. Então a gente tem algumas abordagens de design thinking que são usadas. No geral, todas elas trabalham com o mesmo propósito de ideação, prototipação, a parte de empatia. Elas só mudam o nome e tal, mas no ideal sempre é esse passo a passo, só que com nomes diferentes, tá? Então, como que a gente faz com que esse processo aconteça? Empatia, ele é um processo empático. O processo de design thinking é um processo que você tem que ter bastante empatia. Colaboração em equipes multidisciplinares. Se você não tem equipes multidisciplinares trabalhando nesse mesmo modelo de negócio, provavelmente você não vai conseguir ter o seu processo de inovação, né? Então, é extremamente recomendado que você tenha na sua equipe, ou nos processos de inovação, pessoas com cabeças diferentes, né? Então, é um erro que eu vejo as empresas cometendo bastante, principalmente quando convidam a gente para fazer algum processo de inovação, de design thinking, né? Às vezes é só um grupo de diretores, que a diretoria geralmente ela não tem noção de como funciona a operação, ou às vezes é um grupo de pessoas que não chamam a TI geralmente é gargalo desses processos de inovação. Então, assim, quando você está considerando ali, você tem que trabalhar bem forte nesse processo de inovação, a colaboração entre as pessoas, né? Ele é um processo iterativo, né? E aí eu acrescento aqui como iterativo e incremental, né? Eu vou explicar a diferença dos dois mais para frente, né? Tem que ter muito otimismo e experimentação, né? Com pessoas, negócios e a sociedade sempre no centro desse processo. Então, daqui a gente pode considerar que a gente vai nascer de um processo de inovação. Ok? Pô, Pablo, legal, mas por que isso, né? Então, vamos explicar aqui um pouco mais tecnicamente o porquê que a gente usa design thinking para trabalhar no processo de criação. Como vocês estão vendo aqui, eu gosto bastante do uso de post-it, né? Então, é um processo muito engraçado quando a gente chega para facilitar uma rodada de design thinking ou para conversar sobre problemas não resolvidos dentro das empresas. Eu uso geralmente muito desenho, obrigo todo mundo a escrever post-it, geralmente eu levo Lego, né? Por que eu levo Lego? Para a gente estimular a criatividade, né? Então, quando a gente está falando do nosso cérebro, eu posso considerar dois lados aqui. O lado direito é o lado da criatividade e o hemisfério esquerdo é o lado da lógica, né? Então, se você quer trabalhar em um processo de criação, você tem que trabalhar bastante o seu cérebro aqui do seu lado esquerdo, né? E aí a gente usa bastante técnicas de visual thinking, design thinking, para a gente sempre estimular. Qual é a primeira etapa que eu passo quando eu estou no processo de design thinking? Desenho.
Eu obrigo todo mundo a desenhar. Pessoal, vamos desenhar. Por quê? Né? Porque a gente está começando a energizar a nossa mente, energizar mais aqui o nosso lado, o nosso hemisfério direito, que é o hemisfério da criatividade, né? Então, tem pesquisas que mostram que o nosso cérebro ele consegue entender 60 mil vezes uma imagem do que uma palavra, né? Então, é por isso até que, se vocês repararem, a maioria das placas de trânsito, elas usam imagens em vez de palavras. Por quê? Porque o nosso cérebro ele processa mais rápido quando a gente vê imagem, né? E algumas pesquisas explicam que o processo de você pegar uma ideia, né, que está na sua mente, escrever num post-it e colar na parede, esse simples processo estimula a sua criatividade e faz com que você chegue a raciocinar até 5 mil vezes mais, tá? Então, a dica que eu dou para vocês que estão aí em busca de um processo de criação, que estão em busca da criatividade, procurem sempre trabalhar aqui o seu lado, o seu hemisfério direito do cérebro, né? O seu lado da criatividade, tá? O seu lado esquerdo é o lado ali das hard skills, né? O lado da lógica, né? Então, procurem sempre trabalhar mais com isso, tá? Outra informação importante, principalmente quando a gente fala de visual thinking, é que 75% dos nossos neurônios, eles estão interligados com a visão, né? Com as imagens visuais. Então, é muito importante que a gente tenha processos visuais, né? Então, por isso que o design thinking ele é muito importante nesse processo, né? Tem algumas imagens que eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês como funciona esse processo, alguns cases que a gente já usou, mas aqui eu ficou como grande dica para vocês. Pô, Pablo, legal, pô, cara, quero ser um cara mais criativo e tal, então trabalhem bastante aqui no hemisfério direito, que é o hemisfério da criatividade para vocês. Então, o que é essa imagem aí, né? Então, pô, legal. Como nasceu a inovação mais disruptiva dos últimos tempos, que é o Uber? Nasceu assim, ó, né? O modelo de negócios do Uber, a uberização, ela nasceu através de um guardanapo em um jantar que eles estavam conversando sobre como criar a ideia do Uber, e aí um dos fundadores pegou o guardanapo e desenhou, né? Desenhou aqui como funciona o modelo de uberização. Para quem se interessou por essa imagem está dentro do livro A Plataforma, tá? Que conta a história do Uber e tem essa história lá. E o que eu achei interessante quando eu estava lendo esse livro foi justamente isso, né? O processo de criação, né? O processo de criação ele está no desenho. Por isso que pessoas que são muito criativas, elas trabalham muito nesse processo de exploração, né? De desenhar, de escrever nas lousas e tal. Então, é muito importante que você estimule a sua mente, principalmente quando você estiver em um processo de criação com os desenhos, com brinquedos, né? Abuse e use aí dos post-its, do Lego, para que você consiga ter sucesso no seu processo de inovação. Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui de coisas que a gente implementou, que a gente aplicou. Esse aqui no lado direito é o pessoal ali de Joinville, do grupo Opt, né? Aqui a gente está dentro do Hospital Sadala, que foi um processo que a gente fez com o Comitê de Inovação da Opt para a gente conseguir realmente fazer aquele funil de ideias e fazer um processo mesmo design thinking para a gente retirar algumas ideias de inovações que eles tiveram. Então aqui eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas eles estão mostrando aqui os desenhos deles que eu faço numa etapa de idealização que eu chamo de Crazy 8, né? Onde você dobra essa folha em 8 pedaços e faz um desenho e mostra esse desenho para as pessoas e as pessoas votam nesse desenho, né? Então aqui eu trouxe 2 fotos das pessoas explicando os desenhos justamente para mostrar esse processo de idealização. Desse processo que a gente fez na Opt foi muito bacana, a gente saiu com 4 ou 5 ideias bem inovadoras. Uma delas é bem disruptiva, né, porque ela cria um modelo novo de negócio no mercado, então bem bacana esse trabalho que a gente fez. Aqui é o trabalho que a gente fez na FIP, eu só trouxe o Lego, né, geralmente
Todos os processos, eles participam do Lego, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem de vocês, mas aqui tem uma caixinha de Lego, né? Então, todos os processos, eles nascem com Lego, porque a prototipação, para ela ser rápida no processo, né? Geralmente é um processo de 1 dia a 2 dias, a gente usa o Lego para materializar essa ideia, né? Essa aqui é a Rita, que é a nossa PMO aí, nossa gerente de projetos, explicando o desenho dela de Crazy 8. Então, se vocês olharem nessa parte aqui de trás, a gente tem os canvas, eu uso muito canvas, né? Esses aqui são os canvas do Project Thinking lá, do Eduardo Freire, que a gente usa para elencar as ideias e mapear os stakeholders. Então, é um processo que a gente usa bastante. Nesse processo aqui, especificamente, a gente está aqui dentro da NES, com o pessoal do NOC, né, da DASA, que atua no núcleo de operação e controle da DASA. Aqui eu trouxe uma imagem expandida, né? Então, essa aqui é a sala onde teve o processo de criação lá no Sadala, com o pessoal da Opt. Então, aqui eu geralmente colo, aqui os canvas, como vocês podem ver, as equipes aqui multidisciplinares. Então, aqui eu tenho gente de TI, eu tenho gente de inovação, eu tenho gerente de projetos, aqui eu tenho o Dr. Renan, que é médico. Aqui o mesmo processo também, tem gente de TI, gente de processos, gerentes. Então, aqui a gente está dentro da sala da NES, tá? Então, quem não tem ou não teve ainda a oportunidade de conhecer, essa aqui é uma sala de reunião que a gente tem lá na NES. E aí aqui eu colo os canvas, a gente tem um passo a passo que a gente vai levando até a idealização dos protótipos do projeto, tá bom? E aí, falando sobre agilidade, né? Então, acredito que todos de vocês conhecem aqui Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, né? Quando a gente fala sobre agilidade, a gente lembra do quê? De velocidade, né? Então, a gente sempre lembra de Usain Bolt. Para quem não conhece Usain Bolt, eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês. Bom, se vocês nunca viram aqui, isso é Usain Bolt batendo o recorde mundial aqui, se eu não me engano, nas Olimpíadas, né? Então, quando a gente fala sobre agilidade, a gente sempre leva para o lado de Usain Bolt, porque o Usain Bolt ele é veloz, tá? Mas uma coisa que é muito importante a gente falar sobre agilidade não é sobre velocidade, tá? Então, o Usain Bolt é ágil? Não. O Usain Bolt ele é veloz. Acredito que muitos de vocês não conhecem esse cara. Então eu vou apresentar para vocês, senhoras e senhores, Marshall Lynch. Esse é o Marshall Lynch aqui. Eu brinco que esse aqui, na verdade, é a gente tentando entregar o projeto, né? O resto são todos os empecilhos que acontecem durante a entrega do projeto. Então, por que eu considero aqui o Marshall Lynch como ágil? Porque vejam como ele tem que mudar a direção várias vezes e se livrar de vários cenários, né? Não tem um cenário simples para que ele consiga escapar, né? Ele de fato tem que ir escapando até conseguir entregar o resultado, alcançar o seu objetivo, que é o touchdown, né? Então, agilidade não é sobre velocidade. A agilidade ela é sobre adaptação a mudanças. Então, quando a gente se considera uma empresa ágil, não é porque a gente entrega necessariamente os produtos da forma mais rápida, mas que a gente está adaptado a lidar com essas mudanças, né? Então, é a teoria evolutiva de Darwin, né? A gente, de fato, tem que se adaptar a diversas coisas para que a gente consiga entregar os resultados com muita eficiência. Então, aqui, quando eu estou falando sobre o delivery do software, né? A entrega do software justamente sobre adaptabilidade, né? Então, quando você fala, pô, empresa ágil, manifesto ágil, agilidade, são palavras que estão bastante na moda
principalmente quando a gente está falando aí sobre o mundo de software, o mundo de projetos, tá? Então, a agilidade, ela é sobre adaptação a mudanças, ela não é sobre velocidade, é como você consegue chegar no seu objetivo da forma mais rápida e mais eficiente, entregando valor e lidando com todas as mudanças que acontecem. Manifesto Ágil de Software, criado aí no ano de 2001 por vários gurus da agilidade e da gestão de projetos, né? Então, o Manifesto Ágil de Software, eu até brinco que sempre quando entra alguém na NES, eu sempre imprimo e dou para a pessoa. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à NES, leia esse manifesto aqui, né? Então, qual que é a primeira etapa que ele traz aqui no Manifesto Ágil? Indivíduos e interações interagindo mais do que processos e ferramentas. Por que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas? As empresas que elas não são ágeis, elas dão muito valor a isso, processos e ferramentas, que é importante, né? Principalmente quando a gente fala em gestão de projetos, mas indivíduos e interações é muito mais importante do que processos e ferramentas. Então, o Manifesto Ágil, ele traz aí para a gente como nosso primeiro mandamento isso. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Aqui em software, eu gosto de cortar essa palavra e dizer produto em funcionamento, produto entregue, mais do que documentação abrangente. E aí, um dia, alguém virou para mim e falou, pô, Pablo, mas no Ágil não tem documentação? Errado, o Ágil tem documentação. A questão é que a gente não valoriza a documentação e a gente não usa a documentação como a muleta para se defender de alguma coisa, porque o que importa é o foco no cliente, o cliente satisfeito, com o resultado entregue. Então, o produto ele estando entregue, estando em produção é o que importa, mais do que a gente ter um documento extenso que fala, né? Porque, no geral, quando chega no processo de ideação ou no processo de criação de software, na abordagem tradicional, que é a abordagem não ágil, eu não vou entrar muito no detalhe porque não é o objetivo dessa aula, mas na abordagem não ágil, a maioria das empresas elas fazem o quê? Vai um cara lá na lista de negócio, te entrevista. Aí ele passa, sei lá, 2 dias e você só falando, né? Processo bem tradicional mesmo. Você fala, ele escreve um monte de documento, aí você tem que ler esse documento gigante. Eu até costumo falar que eu não leio documento, não manda documento quando você está querendo criar projeto, porque eu não vou ler. Então, as pessoas mandam aquele documento gigante com um monte de especificação, requisito funcional, não funcional. Você assina aquilo, a empresa fica 3 meses, 6 meses desenvolvendo. Quando vai entregar, você vai falar, pô, mas não era isso que eu queria. É óbvio que não era isso que você queria, né? Porque nesse processo que a gente chama de cascata, que é o processo tradicional da entrega de software, passou muito tempo e os nossos pensamentos são voláteis e a gente, às vezes, acha que a nossa comunicação foi clara, mas de fato não foi, porque as pessoas não estão na nossa cabeça, né? Por isso que é importante que a gente rode ciclos de entregas para que isso faça sentido, né? Então, tem documentação no Ágil, mas o que é mais importante é software em funcionamento, produto entregue e cliente feliz. Esse aí é o manifesto que a gente tem na NES, né? Então, entregou resultado para o cliente, tá ok. Não entregou resultado para o cliente, não adianta você ter documento para justificar que o cliente pediu isso, pediu aquilo, né? Faz parte do trabalho de uma equipe ágil resolver os problemas do cliente, não gerar mais problemas para o cliente. Item 3, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Né? Então, isso é um item aqui que é regra na NES. Né? A gente sempre procura colaborar com o cliente mais do que ter processos burocráticos. Então, a gente tem, obviamente, processo de negociação, obviamente, tem o nosso processo burocrático, mas a gente não espera, geralmente, que a burocracia aconteça para que a gente comece a colaborar já com o cliente e entregar resultado. Né? Então, é bem comum a gente entregar resultado e colaborar com o cliente sem a gente ter aquela negociação extensa de contrato, porque isso impede que a gente seja ágil, né? E aqui, por último, e não mais importante, responder a mudanças mais que seguir um plano. Eu acho que responder a mudanças mais que seguir um plano é uma das coisas mais importantes que a gente tem na agilidade, né? Não existe um plano a ser seguido, senão o produto entregue e cliente satisfeito, né? Então, às vezes, o cliente ele pede para mudar e algumas empresas têm uma tendência a falar, pô, mas o cliente não sabe o que quer, ele nunca sabe o que quer.
é um padrão do cliente, ele não entender o que ele quer. É o nosso papel mostrar para ele e ele saber que ele tem ali um Marshall Lynch do lado dele, né, que vai correr e desviar de todos os obstáculos com muita eficiência para entregar o software em funcionamento, né? Então, responder a mudanças, mas seguir um plano, é uma coisa que eu sempre bato bastante na tecla. As mudanças existem. E uma pessoa que tem um mindset ágil, ela é amigo das mudanças, né? Ela é amigo do problema. Pô, tem um problema, legal, oportunidade de resolver. Pô, tem mudança, legal, a gente vai melhorar para a gente seguir no caminho certo. Ok? Então, como funciona um time normal? A gente tem aí pessoas de negócio, time técnico e líder interagindo de formas isoladas, né? Esse é um modelo que eu não gosto muito, porque geralmente ele é um modelo que ele cria aí pequenas células separadas que não interagem entre si, né? Então rola muita competição, rola cada um defendendo o seu e ninguém focando no que é importante, que é o resultado para o cliente, né? O que eu considero como um time ágil? Um time ágil é um time onde a liderança, as pessoas de negócio e o time técnico, eles interagem entre si, tá? Então, hoje na NesHelp, a gente tem dentro do nosso corpo de funcionários, médicos, radiologistas, engenheiros, engenharia clínica, porque a gente tem produtos de engenharia clínica, a gente tem professores, a gente não tem só o time técnico, porque no fim do dia eu sou um cara de TI, né? Então, se eu não tiver a pessoa que tem os insights sobre o negócio do nosso lado, isso não funciona, tá? Então, o modelo que a gente funciona dentro de um time ágil é todo mundo junto e misturado no foco em entregar resultado eficiente para o cliente. E foi assim que surgiu um dos nossos produtos, que é o N-Report, né? Então, esse aqui sou eu, uns 20 quilos mais gordo aqui. A gente tem aqui, nesse time, né? Quem compôs esse time aqui? A gente tem o Bruce, né? O Bruno César, que é o nosso designer. A gente tem aqui o Luiz Rodrigues, que é nosso arquiteto líder lá da NES. A gente tem o Elias, que é o tech lead desse produto aqui, que é o N-Report. E aí a gente tem aqui o time de médicos radiologistas que nos ajudaram na criação desse produto, né? Aqui eu tenho o Daniel Vu e o Ivan, né? Que está aqui junto com a gente. Então, como funcionou esse nosso processo de criação? Tinha uma empresa que existia antes, que era o Laudos, que era a empresa desses médicos, que eles chegaram para trabalhar junto com a NES, e a primeira coisa que eu fiz foi esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Eu fui o facilitador aqui desse processo todo desse time. A gente criou uma agenda onde a gente ia trabalhar com Inception através da primeira etapa, que é Canvas, depois a gente ia ter a priorização dessas ideias, e aí eu ia explicar algumas ferramentas para eles, né? Então a gente fez algumas rodadas, eu acho que foram em torno de quase 10 rodadas, né? Porque eram horários fechados, né? E a primeira rodada que a gente fez foi um Canvas como esse aqui, né? Aqui vocês provavelmente não vão conseguir ler a maioria dos post-its, e de fato essa é a ideia mesmo, que vocês não conseguiram ler, porque é o planejamento da empresa como um todo. Mas basicamente aqui a gente está falando de um produto que ele faz logo estruturado, que é o N-Report. Eu vou mostrar ele aqui um pouquinho para vocês. Mas o que a gente fez? Eu usei esse Canvas aqui, que é de Business Model Canvas, né? Esse aqui é um Canvas que eu recebi do pessoal ali também do Project Think, onde eu tenho ali a visão, né, qual é a visão do produto, quem é o cliente-alvo, quais são as necessidades desse cliente, qual é o produto que a gente está oferecendo, quais são os objetivos do negócio, concorrentes, fluxos de receita, custos associados, canais de distribuição, e tudo isso num processo. Por que eu estou trazendo esse Canvas? Aqui a gente trabalhou em mais uns 2 ou 3 Canvas. Mas tudo isso no processo visual, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, coloquei o time todo multidisciplinar, e aí vocês prestem atenção nessa palavra, porque ela faz diferença no processo de criação, no processo de inovação. Então, coloquei uma equipe multidisciplinar, a gente desenhou muito, fez muito post-it, discutiu muito, e aí a gente saiu aqui
com o mapeamento da empresa toda, né, da startup toda, que era a startup do OnLados, que acabou virando o N-Report, né? Então, esse processo aí foi um processo que a gente fez aí. A gente não usou muitas técnicas de design thinking, mas a gente utilizou muitas técnicas visuais, muitas técnicas de Canvas. E qual foi o ganho que a gente teve com isso? Toda vez que chegava equipes multidisciplinares, a gente tinha tudo isso aqui planejado do produto de onde a gente queria chegar, né? Então, qual era a visão do produto, quem é o cliente do produto, necessidades, quem são os concorrentes. Então, a gente até promoveu uma reflexão às próprias pessoas de negócios, né, que eram os médicos que estavam trabalhando com a gente, ali o Daniel Vu, o Ivan e o Osvaldo ali como os principais sponsors, aí, os principais stakeholders do projeto. Eles atuaram com a gente no dia a dia, a gente opinou, né, inclusive na montagem desse Business Model Canvas, para a gente saber. Então, lá, eu acho que, se eu não me engano, foi entre 2018 e 2019, fim de 2018 e início de 2019, quando a gente criou essa imagem aqui, a gente já sabia onde a gente queria estar em 2020, né? Que foi o que guiou a gente para a gente chegar até ali. Aqui tem algumas frases que a gente colocou nessa essa letra bonita que é minha letra, né? Que ali era um esboço de propósito massivo transformador, né? Que a gente entendeu que era o produto que a gente estava construindo. Tá? Aqui é só uma amostra de priorização de como a gente seguiu ali após algumas rodadas, né? Daqueles post-its ali onde a gente tinha cliente-alvos, necessidades e produto e objetivos de negócio e visão, ele saiu de uma série de post-its que a gente começou a desenhar o projeto de fato, e aí aqui ele saiu aqui no processo de priorização, né? Então, site web, então aqui controle de acesso, web designer, aqui UX, né? Acesso ininterrupto, pagamentos, então multilinguagem. Então, aqui são coisas que a gente teria que construir até a gente ter um site web como entregue. Aqui eu usei bastante cores, né, para a gente identificar a prioridade desses produtos, tá? Então, não tinha Covid ainda, mas eu estava remoto, né? Esse aqui sou eu, esse aqui é o Elias, nosso tech fazendo a facilitação presencial, Osvaldo, Daniel, Ru e Ivan, né? Então, aqui só exemplificando, e aqui é uma outra sala aqui na NES, né? Então, aqui é só exemplificando como a gente fez esse processo de criação para a criação ali do N-Report, tá? Daquele processo aqui que a gente fez com cores e priorização, a gente colocou ali alguns releases com a nossa análise Moscou, tá? Então aqui é Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have for Now, né? Então são 4 níveis de priorização, onde a gente elencou os releases, né? Então eu trouxe aqui algumas imagens do que saiu desse nosso processo para esse aqui, né? Então hoje a gente já chegou ali, a gente já entregou ali o nosso quarto release, né? E essa aqui é a plataforma que a gente tem hoje do N-Report. Então, quem tiver interesse pode entrar aí no site nreport.nes.com.br, que vocês vão conseguir ter acesso a essa nossa plataforma de laudo estruturado, que nasceu nesse processo todo aí de ideação, com bastante processos visuais e equipes multidisciplinares atuando junto. Tá? Então, foi bem bacana, foi até nostálgico para mim ver essas fotos aí, porque realmente foi um processo que a gente fez ele ali do início e a gente conseguiu entregar o produto fazendo com que tenha mudanças positivas, né, e gerando resultado, né? Então, acho que esse foi um processo bacana que a gente fez aí do N-Report. E aí, conceitos de agilidade, né? Aqui, o conceito de agilidade, ele é proveniente do Lean Manufacturing do Toyota, né? Então, quando a gente está falando sobre agilidade, ele vem do Lean, né? Então, o Lean nasceu ali nos anos 50, então costuma dizer que sobre agilidade, Eclesiastes 1:9, né? Nada de novo sob o sol. Né? Agilidade é uma coisa que já existia há muito tempo. No Lean teve umas mudanças aí, né?
não posso nem dizer que a novidade, a agilidade é um processo de inovação, né? Porque ela só teve umas mudanças de nome, mas ela tem como pai ali o Lean Manufacturing, né? O Lean Thinking, né? Que é o pensamento Lean de processos de melhoria contínua e tal, que ele derivou na agilidade, que é uma filosofia e um conjunto de práticas, e ali nasceu o Scrum, né? Então, por que eu trouxe o Scrum? Porque ele é um framework que ele hoje está muito na moda, né? Então, eu costumo dizer que o mundo de TI é mais voltado para a moda do que a própria moda, né? Então, o Scrum é um dos frameworks mais utilizados, mas a gente tem uma porrada de framework aí que pode ser utilizado para trabalhar ali com agilidade, né? Então, como a gente é guiado? Lean, Agile e aqui eu coloquei Scrum, mas aqui frameworks, né? Eu costumo dizer que na NES a gente tem o nosso framework ágil que respeita ali o manifesto ágil, a filosofia Agile e o pensamento Lean. Então, o que é o delivery, de fato, dos produtos, né? Como que a gente trabalha mesmo ali no delivery dos produtos? A gente usa o bom e velho PDCA, tá? Basicamente é isso, a filosofia Kaizen de melhoria contínua, tá? Então, como que o nosso produto, eu vou usar o N-Report, nasceu? Primeiro desafio, interação com médicos e equipe de TI, né? Eu não sei laudar, quem sabe laudar são os médicos. Então, como que a gente faz para que os modelos de laudo estruturado eles fossem transformados em código? Né? Os médicos, eu posso dizer que eles viraram desenvolvedores, porque a gente usou uma arquitetura chamada BDD, que é Behavior Driven Development, né? Que é o desenvolvimento orientado a comportamento, onde os radiologistas eles escrevem, né, numa linguagem, vou dizer uma linguagem de máquina, né, eles escrevem no modelo, onde eu simplesmente pego esse modelo, implemento e ele já nasce ali o código com testes automatizados e tal. Não é tão simples assim, mas é basicamente isso aí para exemplificar. E como que rodou isso aí? Muitas rodadas de melhoria contínua, né? Então a gente sempre teve uma rodada de planejamento, a gente executava esse planejamento, validava o que estava errado e agia. Então, as primeiras etapas, as primeiras entregas ali dos nossos sprints, nas nossas interações, foram etapas que foram bem custosas, porque a gente estava fechando esse modelo de time, estava fechando a interação, os médicos estavam aprendendo a escrever os modelos, os laudos nessa forma de BDD, e a gente estava aprendendo toda essa relação, né? Então, se a gente só tivesse como o projeto não funcionaria? Se eles escrevessem todos os modelos de laudos para a gente, entregassem, a gente fizesse todos os modelos e apresentasse. O que ia dar? Errado. Projeto nenhum de software faz sentido nascer desse jeito. O projeto de software ele tem que nascer de fato ali, como eu falo, de baby steps, né? Que é o processo de melhoria contínua, que é sempre focando no MVP, que é o mínimo do produto para ir no mercado, e rodando entregas contínuas, né? Então, o processo de agilidade, ele é um processo interativo incremental de entrega de resultado. Eu sempre vou entregando o resultado do pequeno ao maior, né? Então, eu sempre vou lá focado na primeira funcionalidade, a coisa mais importante que tem do produto, e aí eu vou incrementando, né, através de interações, esse grande produto, né, essa grande entrega, né? E como que a gente faz isso? Filosofia Kaizen de melhoria contínua, né? Plan, Do, Check, Act, bom e velho PDCA, que até aqui não tem nada de novo, né? São coisas que são usadas há muito tempo. Por que os projetos estão errados? Modelos tradicionais só planejam e executam, eles não rodam rodadas, né? De agilidade. Ó, cliente, é isso aqui que eu tô fazendo para você, tá do seu agrado e tal. Então, em equipes multidisciplinares, a gente tem que fazer isso. Então, a gente passou por essas etapas, né, de rodadas, a gente sempre planejando, executando, né, validando o que foi executado e agindo no que não foi errado. Essa parte do ACT aqui é o que faz toda a diferença, porque agir no que não deu certo é o que fez a gente chegar no nível de excelência que a gente tem hoje nesse produto, né? Então, o N-Report é um produto que atingiu um nível de maturidade muito grande, né? Então, por isso que a gente está num ciclo muito bacana. Então, hoje aqui a gente tem esse ciclo de PDCA já nessa etapa menorzinha aqui, né? A gente não tem muito planejamento, nem muito trabalho de agir
nas coisas que a gente fez, porque o time já está num nível de maturidade muito interessante. Como funciona o delivery do projeto? Como funciona a parte de agilidade? Né? Esse aqui é o triângulo aqui do Vitor Massari, que é um dos gurus aí de agilidade, e é um triângulo que eu gosto muito. Né? Então, o que a gente tem aqui no topo da pirâmide? Né? Os objetivos, né? Os OKRs aqui. Né? Então, a gente tem os objetivos a serem entregues. Então, o foco é entregar resultado com menos restrições. O que são menos restrições? Menos restrições de prazo, menos restrições de custos, menos restrições de processos, recursos, disponibilidade, dependências externas, com mais valor percebido. Então, o que é valor percebido? ROI, retorno do investimento, né? Que melhoria de processo, satisfação do cliente e moral da equipe. Então, como que a gente considera aqui um delivery correto de entrega de projetos? Quando a gente está entregando objetivos com menos restrições e mais valores mais valores percebidos, né? Então, estou tendo mais valor percebido, estou entregando mais valor, estou atingindo o objetivo com menos restrição, então eu estou sendo ágil, tá? Esse é um triângulo que a gente considera como realidade. Então, o que é o ciclo de vida iterativo? O que é o ciclo de vida incremental que eu comentei, né? O ciclo de vida iterativo é onde eu tenho um produto já entregue, né? E eu vou terminando ele através de interações, né? Então, tem aqui 4 quadradinhos aqui de um quebra-cabeça e eu vou pintando eles até eu chegar a ter esses quadradinhos todos completos. O que é o ciclo de vida incremental? Eu ainda não tenho tudo completo, e aí eu vou montando aqui esse quebra-cabeça, né, através de incrementos, até ter ele completo. O que é agilidade? É o que eu chamo do misto disso aqui, que é o ciclo iterativo e incremental, onde eu tenho aqui o produto entregue e eu vou melhorando ele através de incrementos ao longo do ciclo de vida desse projeto, tá? Então, como funciona aqui o ciclo de vida do projeto? Eu trouxe uma imagem aqui para explicar aqui do Fábio Cruz, que é da Reflex também, que é do mesmo lugar onde tem o Vitor Massari lá, que é aquele triângulo que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem aqui o processo de iniciação. Então, vamos considerar que a gente rodou Design Thinking lá e tal, chegou até a parte de prototipação, testou, viu que a ideia funciona. Ele cai aqui nesse ciclo, ok? Caiu nesse ciclo aqui que é o delivery do projeto. Qual que é o ciclo de vida do projeto? Planejamento, né? Como que a gente planeja as entregas desse projeto. E aí aqui ele entra no ciclo de execução do projeto. No ciclo de execução do projeto, ele está sempre rodando aqui ciclos de monitoramento e controle, onde a gente vai monitorando e controlando todo esse produto e essas entregas. Então, aqui é onde a gente roda aqui o nosso processo de PDCA. Tá? Então, o projeto ele nasceu, foi planejado para ser entregue e entrou na fase de execução. Durante a fase de execução, ele roda inúmeros ciclos de monitoramento e controle, tá? Então, por que aqui ele é um ciclo que ele nunca acaba, né? Ele é um ciclo infinito, né? Depois que a gente entrega aqui o projeto, né? Que ele chega na fase de encerramento desse projeto, ele geralmente volta para o início da vida. Então, eu costumo dizer que um projeto de software ele não morre nunca, né? Ele atinge níveis de maturidade diferentes, mas um produto que ele nasce, ele nunca morre, ele está sempre sendo incremental. Então, vou usar um exemplo de um produto que ele está no nível de maturidade extremamente diferente hoje. É um produto que a gente tem aí para operação de ressonância magnética e tomografia computadorizada à distância, que é o N-Command. Ele é um produto que ele nasceu também nesse ciclo aí de entregas iterativas incrementais, no processo de equipe multidisciplinar e tal, só que hoje ele está no processo bem mais espaçado, porque ele atingiu um nível de maturidade que a gente não precisa ter sprints, né, que é o nome que a gente dá para esse processo iterativo incremental. Ele não precisa ter sprints aí com frequências, porque ele é um produto que ele já está no ar e está funcionando e está num nível de maturidade interessante. Então, que eu considero um produto semi-pronto, porque o produto nunca fica pronto. Então, a gente tem ciclos maiores de interação, mas ele roda esse ciclo para sempre. E ele vai rodar esse ciclo do delivery do projeto enquanto o projeto existir. Tá? Então, quando a gente está falando de ciclos de fases do projeto, principalmente em agilidade, e aqui é um ciclo que funciona muito bem na NES, esse ciclo aqui, o produto nunca nasce pronto, a gente nunca entrega esse produto 100% pronto, ele nasce sim
entregando resultado, entregando valor, entregando resultado tangível, e a gente vai melhorando ele, colhendo feedbacks do cliente, colhendo feedbacks internos, até chegar no nível de excelência onde a maioria dos nossos produtos hoje estão, né? Eu vou considerar aí N-Monitor, N-Sensor, N-Command, né? E o N-Report, que hoje, se vocês entrarem lá, já está com a parte de ultrassom toda pronta, a gente iniciou a parte de tomografia. Então, é esse nível de maturidade que a gente chega. Então, ele nasce sempre com equipes multidisciplinares, aprendendo, melhorando, até chegar no nível de excelência que a gente gosta, que é onde os nossos produtos estão hoje. Eu tenho mais um videozinho aqui, tenho tempo ainda, gente? Para mostrar aqui, é a última coisa. E aí eu deixo a pergunta para vocês aí, se você já se adaptou, né? Então, deixa esse vídeo aí como encerramento da minha fala, né? Espero que vocês tenham gostado, e como recado, eu queria deixar para vocês aí, eu acho que eu costumo dizer que a gente recebeu aí a melhor empresa, a melhor consultoria de transformação digital da história, né? Que foi o Covid-19, né? Então, todo mundo foi obrigado a sair da zona de conforto e se adaptar, né? Então, busquem adaptação, busquem sair da zona de conforto, porque só assim vocês vão conseguir ser bastante criativos e trabalhar aí com projetos inovadores. Obrigado aí novamente, pessoal da SPR, pelo convite.